sou Francisca Neto, trabalhadora da casa, e hoje eu estou encarregada de trazer essa parábola e tentar entender aqui com vocês, tentar compreender um pouco mais sobre essa parábola tão importante, que foi uma das últimas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ele faz 7 parábolas, né, nesse capítulo e é colocado como uma das últimas. Não estou dizendo que ela é a última, porque nenhum palestrante identifica ela como a última. Mas ela é muito importante, né, porque, inclusive, após essa parábola, Jesus pergunta para seus apóstolos se eles entenderam, né, de fato, o que ele estava querendo dizer. Eu vou ler a parábola, acho que ela está no livro, né, que está sendo vendido aí, que é um livro que trata as 35 parábolas de Jesus. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Começa aqui com o reino do céu é semelhante a... Todas as parábolas de Jesus começam com essa frase. E aqui a gente precisa entender esse reino, o reino do céu, que ele tem um sentido interno para cada um de nós e um sentido externo, que vai tratar aí dos mundos felizes. Ele fala desses mundos que existem, né? E que é um reino onde a vida, onde as pessoas são mais felizes do que nós aqui, nessa terceira dimensão e nesse mundo de prova e expiação. E mais desenvolvido, né? É muito mais desenvolvido que nós, e é um desenvolvimento moral e intelectual. Esse interno, o reino do céu, internamente, porque é em nós que está também o bem-estar. É conosco que está. Ou eu estou muito triste, ou eu estou eufórico, ou eu estou angustiado, ou se eu estiver com isso, como que está internamente? Como é que eu estou? Estou bem? Estou angustiado? Estou nesse reino do céu? Não estou. Estou cheia de preocupação, né? Então, esse reino também tem a ver com minha tranquilidade, com minha paz interior. Então, todas as parábolas de Jesus, ele começa e ela tem esse sentido, um sentido interior e um sentido mais amplo que abrange o universo, né? Nós vamos ver a rede, né? Eu separo sempre das parábolas alguns elementos que eu acho importante trazer aqui. A rede de pesca. Uma rede de pesca que na época era enorme, ficava uma parte presa na praia e outra no barco. É uma rede lançada ao mar, é uma rede grande. Então essa rede, a gente pode pensar nela como as leis de Deus, aquilo que está em todos, porque é para todos. Você vê que ela leva os peixes, tanto os bons como os ruins. Então a lei de Deus é para todos. Todos os ensinamentos, tudo o que ele oferece é para todos os filhos. Não há distinção. O que há é retardamento por nossa escolha. Aqui entra o nosso livre-arbítrio. Essa parábola também, nós temos que pensar nela, que ela realmente vai falar desse momento de transição, né, que está passando a Terra, que é o momento que todo mundo, é o fim do mundo,
Não. É um fim de alguma coisa para melhorar. Nós estamos em processo de transição de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, onde a vida e o bem prevalecem em relação ao mal. E aqui ainda não. Nós temos coisas boas e ruins convivendo. Temos momentos em que as coisas ruins estão mais potencializadas e temos momentos em que o bem também é potencializado. A gente vive nessa gangorra, né? No bem e no mal, porque são escolhas nossas. Então aqui pensar nessa rede que é lançada para todos, tá? E aqueles que são bons e que são ruins, o que vai ser? Né? Depois eu chego lá, lá na frente. Eu vou voltar aqui sobre essa rede, né? Quando ela pega os peixes, é lançada para todos. Então aqui nós temos um período de aprendizado. As leis de Deus é ensinada paulativamente, de acordo com nossa evolução. Nós não chegamos aqui e temos que saber. Não sabemos. Vamos aprendendo. Aqui é um grande educandário. Eu falo que tem do ABC a pós-graduação e outras coisas que a gente até desconhece. Né? Então, aquele que está no ABC não pode fazer uma cirurgia na cabeça de alguém. Então, não podemos cobrar dessa pessoa que está sendo alfabetizada que ele faça uma cirurgia. Do mesmo jeito é com as leis de Deus. Nós nascemos ignorantes, fomos criados e vamos evoluindo ao longo do tempo. Agora que nós atingimos certo grau não, nós evoluímos muito em termos de ciência, arte e bem-estar geral. Mas falta a outra parte. Falta a gente evoluir moralmente. E essa é essencial, é uma das necessidades nossas de evolução. Então, a lei do progresso nessa Terra, ela pega tanto nós quanto o próprio planeta. E esse momento a gente está vendo. A Terra está passando, nós tivemos tsunami, aí veio terremoto e tem outras coisas acontecendo, enchente e tudo. Sim, sempre tivemos. E pode ocorrer localmente, num país, ou atingir o globo. Então, nós já observamos esses eventos, que é o da Terra, ela está se acomodando, está também sofrendo muito com nossas ações, com nossa destruição. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. Nós estamos vivendo isso com as queimadas. Que está muito séria no Brasil, inclusive o diagnóstico para nós, que já era ruim na década de 90, fica pior ainda se a gente não tomar providência, se cada um não fizer a sua parte. Então a Terra passa por isso. E nós também. Você vê também que agora as pessoas não estão se incomodando de mostrar o que elas têm internamente. Né? Elas estão jogando tudo para fora, está sendo mexido internamente em todo mundo. Nós sofremos com isso. Né? Tem dia que a gente acorda mais zangado por uma coisa bem pequena. Então a gente tem que ver como eu estou, como é que eu estou me sentindo. Eu sou essa pessoa, eu estou aí para jogar veneno, não estou aí para espalhar paz. Né? E aí é que tem a nossa decisão todo dia. E aí eu vou falar aqui do mar. Esse mar que ele fala é o mar da vida. Né? Essa rede é lançada porque nós estamos na vida, principalmente aqui na Terra. E essa escolha é para quê? Para separar, e nós já somos em parte separados, porque quando a gente muda de plano, quando a gente desencarna, nós podemos ir para um hospital, ser acolhido ou não. Como que eu morri? Como que eu estava de coração?
Como é que estava meu sentimento, né, naquele momento? O que eu fiz a vida inteira de bom para mim e para o outro? E uma coisa a gente tem que pensar, precisamos olhar para nós também. Não é só eu com o outro, eu preciso olhar para mim primeiro, ver como eu estou. Eu preciso ver se eu sou capaz de me perdoar, se eu sou capaz de me amar para poder estender isso para o outro. Porque quando a gente vê o outro querendo obrigar que aquela pessoa ame ele não se ama. Como é que ele quer que o outro o ame? Como é que ele quer ser aceito pelo outro, né? Com seus defeitos. Então, a gente precisa olhar para si, ver o que temos de bom e de ruim, procurar corrigir aquilo que damos conta, pedir ajuda para aquilo que a gente não consegue, e se perdoar e estender isso para o outro. Assim eu tenho condição de entender o outro, de não julgar, de acolher, porque eu sei que eu sou um ser com muitos defeitos e que ainda tenho muito a aprender. Então eu penso na minha jornada e se eu souber o que é que essa pessoa traz de história de vida, eu vou entender ainda mais essa dor que ele traz. Essa separação aqui são escolhas que nós fazemos. Se eu ainda não sou bom, e se eu me acho vítima, e se eu saio daqui de cena, eu digo que a gente sai de cena, né? A gente sai daqui com pensamentos ruins, querendo vingança, ou agarrado em bens que não vai levar, não leva a nada. Tudo que a gente deixou aqui, e se voltar na mesma família não é dono, porque já tem outros donos. Então, olha só, agarrado em bens, brigando por isso, e isso e aquilo, quando eu saio, como que eu vou para um lugar melhor? Eu já fiz essa escolha interna, porque internamente eu já não tenho esse reino de Deus em mim. Eu estou mergulhada na dor, eu estou mergulhada em olhar o outro e olhar como o outro me machucou. Eu não olho o que é que tem em mim que está provocando isso no outro. Então, essa separação, ela não vai ocorrer, vai acabar, vai morrer todo mundo e de repente aqui vamos selecionar os bons e os ruins e esse não. Isso ocorre paulatinamente. O que é que ocorre quando você vai para o outro lado? Aqueles que não continuam permanecendo endurecido, não aceita nada, esses não reencarnam mais nessa terra. Desde 2000 não reencarnam mais. Estão sendo levados para um planeta onde o que ele tem de conhecimento vai contribuir, nada se perde. Então aquilo que ele aqui tem raiva, é ódio e não consegue perdoar, mas tem conhecimento, ele vai enfrentar, né, problemas num planeta ou mais atrasado ou igual ao nosso, né, mas o nosso está em transição, então não recebe mais. Nós estamos observando que cada vez mais as crianças estão vindo com outro patamar de evolução. Por quê? Porque para esta transição, espíritos evoluídos se prontificarem e vir nos ajudar. Então, cada nascimento aqui que tem ocorrido, nós temos recebido espíritos bem evoluídos que vão ajudar. E esse, se viesse, ia trabalhar, né, esse processo que está ocorrendo. Ele está ocorrendo já há muito tempo e não vai ocorrer assim de uma hora para outra. Tá? Está sendo paulatinamente. Essa separação também está ocorrendo paulatinamente, à medida que desse desencarne. E aqui eu já falei um pouco desse fim de mundo, né, que todo mundo agora com a poluição que teve, né, a chuva negra, aí acharam um verso lá do Deuteronômio, meu Deus, essa pronúncia aí, Deuteronômio, né, Deuteronômio, tá, encontraram lá um trecho, né, eu acho que é 28, 24, que cairá a chuva até que todos perecerão, aí todo mundo com medo. Não, isso é resultado de nossas ações.
queimada, poluição de carro, de indústria, poeira, subiu, tem que descer. Não tem outro jeito. E a forma de descer a poluição é com chuva. E isso não é da agora. Na Alemanha já teve chuva ácida há muito tempo. Aonde aquela Chernobyl também, na chuva ácida lá, que contaminou tudo. Então, a nossa aqui, quando vier também, vai vir as primeiras chuvas bastante, água com bastante poluição. Por quê? Por causa das queimadas e dessa poeira. E nós temos um número incrível de carros na rua, que Brasília não tinha 10 anos atrás. Olha isso. Os anjos que fazem essa seleção são os nossos mentores, são espíritos elevados, que já reconhecem aqueles que estão em condições de ir para planetas mais evoluídos, já são levados. Outros que às vezes até têm condição de ir e não aceita para ajudar a gente, como o doutor Bezerra de Menezes, optou por ficar aqui para nos ajudar nesse processo. Chico Xavier e tantos outros que tinham condição de ir para planetas mais evoluídos, preferiram ficar, né, na parte espiritual, nos ajudando de onde eles estão. E trabalhando aqui ainda, né, que eles trabalham em muitos locais. A fornalha de sofrimento. A fornalha de sofrimento é criada por nós mesmos. Né? Porque à medida que eu tomo decisões que me machucam, machucam o outro, eu estou criando isso. E é necessário eu passar por um processo de dificuldade. Tudo que a gente enfrenta hoje, que a gente acha assim, por que minha vida está difícil? Por que é tão difícil sair? As coisas continuam acontecendo, eu rezo e tal. Precisa aprender. Foram coisas plantadas, se não foi nesta vida, foi atrás. E agora está tendo que fazer algo para melhorar. Está tendo que aprender a lidar com essa dor, aprender a aliviar a dor que causou. E muitas vezes a gente causou dores muito piores em alguém. E estamos aqui, vamos dizer assim, nós ganhamos um crédito sem ter crédito, né, pela vida que estamos levando. Então, a gente precisa olhar para nós, olhar essa parte nossa de dor que ainda carregamos, pela nossa infantilidade, pela nossa dificuldade de assumir responsabilidade daquilo que nós plantamos, né? E passar isso de forma madura. Então aqui quando fala essa fornalha de sofrimento, além disso, imagina quantos estão na espiritualidade, ele precisa estar voltando, reencarne e volta de novo para o plano espiritual, olhou, não cumpriu nada daquilo que prometeu, piorou ainda, volta de novo e vai tirando, né? Muitas coisas que poderiam ser facilitadas vão dificultando. São experiências que nós temos que passar. Nós temos outra forma de aprender, temos, mas ainda não soubemos escolher. Nós não precisamos aprender pela dor. Nós podíamos aprender pelo amor, mas não fazemos isso. Outra coisa também é que precisamos sair do nosso, além de olhar para nós, nossa contribuição para fora. Né? Então nós precisamos, a outra asa nossa, que diz que nós somos anjos, que precisamos desenvolver as duas asas. Se eu tenho a intelectualidade, se eu já desenvolvi isso e aquilo, eu preciso estar aqui, ó. A humanidade precisa estar aqui. Caridade, fraternidade, solidariedade. Nós só vemos a solidariedade e a caridade nos grandes eventos que nós observamos. Terremoto, as enchentes, como a gente viu no sul. Né? Então,
isso desperta em nós e vai nos ensinando a sair da nossa vidinha e olhar o outro. Nós tivemos também aí a pandemia, que também nos chamou a atenção, o número de pessoas que passavam fome. O número de pessoas que até hoje moram na rua em função da pandemia, foram para a rua. Ainda não voltaram, ainda não conseguiram organizar a vida financeira. Então, muitas pessoas. E aí, isso despertou em nós, primeiro medo, depois nos ligamos com o Criador, pedimos ajuda, né, que aí a gente lembra de pedir. Na minha rua mesmo tinha um terço todo dia, foi bem interessante, mas melhorou um pouquinho, então nós tivemos. E essa parte nossa, ela precisa ser cultivada. Ela precisa que a gente se esforce para isso. E uma das coisas que a gente precisa olhar eu preciso ser amanhã melhor do que hoje. Eu preciso fazer uma análise do que eu sou, como foi meu dia, o que eu estou fazendo de certo, de errado, o que eu posso melhorar, porque eu não melhoro, não é a vida do outro, é a minha vida, daqueles que convivem comigo. Né? Quando eu fico só na raiva, na dor, eu espalho isso também, porque nós temos um campo energético que afeta aqueles que estão ao nosso redor. Bom, era isso que eu tinha que dizer, mas eu gosto sempre de fazer algumas reflexões. Eu fiz aqui algumas perguntas, se minhas atuais ações estão me preparando para ser um peixe bom ou ruim. E cada um pensa nisso, eu vou ler aqui, senão eu vou ficar de costas aí para você. Estou procurando realmente ser melhor a cada dia? Quando penso nas minhas ações e percebo os meus erros, procuro corrigi-lo ou deixo como está? Quando faço uma análise de como eu era há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos atrás, consigo ver mudanças para melhor em mim? Eu estou melhor do que há 2 anos atrás, estou melhor do que há 5, do que há 10. Tem que ter um passo na frente, não é só a idade que tem que andar para frente, não. A gente precisa ter algo mais, né, para isso. Eu assumo a responsabilidade pelos meus fracassos. Ou culpo Deus ou outras pessoas por eles. Que aqui é o ranger de dente, né, que eu esqueci de explicar, quando há choro e ranger de dente. O choro são as pessoas que passam pela dor. Ela sofre, ela chora, mas o ranger de dente são os revoltados, são aqueles que não assumem. E tudo fica muito mais pesado. Quando eu aceito um processo, ele passa mais rápido, eu evoluo mais rápido. E eu achei interessante que eu cheguei aqui, fui folhear alguma coisa, achei uma palavra que chama muquirela. O mu é murmura demais. O que queixume demais. O uré é reclama demais. E o lá lamenta demais. Eu achei interessante isso aqui. Alguém escreveu à mão. Então, eu não quero ser mais muquirela. Alguém colocou aqui. Então, deixo isso com vocês para pensar nisso. O que nós estamos sendo? Qual disso aqui? Eu murmuro demais, eu reclamo demais, eu queixo demais, eu lamento demais? Será que não é hora da gente agradecer? Eu lembrei também de uma coisa que é aquele Dr. Lee, né, aquele baiano, que eles só em pensar naqueles presos que estavam com problemas, que eram criminosos, além de criminosos, eles tinham tanta raiva, tanto ódio, que eles tiveram problemas mentais também. E eles viveram na prisão, era uma prisão hospital, e tão perigoso que alguns tinham que ser algemados para não se machucar. E pediram o Dr. Lee para ajudar essas pessoas. Ele olhou cada ficha
ele não olhou nenhum preso, ele não visitou nenhum. E ele foi olhando e foi melhorando. Esses presos foram chegando a um ponto, né, eles não recebiam visita. No hospital, tudo que plantava nem nascia, a energia era pesada, extremamente densa, os funcionários viviam doentes. Então, à medida que ele foi fazendo esse trabalho, foram melhorando. Mas ele orava o Ho'oponopono, só essas frases, né? E aí foram surgindo outras, ele curou a todos. A todos, mas uma coisa chama atenção. Ele pediu para curar nele aquilo que estava afetando o outro. Então, eu pensei o seguinte: por que a gente tem todas as dores, a gente tem o egoísmo, a vaidade, a inveja, tudo? Por que a gente não faz um pouco sobre isso? E envia curar em nós tudo aquilo que a gente vê no nosso político de corrupção. Nessas pessoas que estão fazendo queimada, que não vê o meu aqui, que maltrata as pessoas, que cometem crimes violentos. Então, curar em nós essa dor que tem em nós, que está em todos nós. Nós estamos todos ligados e podemos não ser ligados por dois, sim por amor. Então, se eu faço essa proposta a cada um de vocês, que nas suas orações peço que todas essas dores que estão afetando, que nos afeta, porque a violência nos afeta, a insegurança nos afeta, a corrupção nos afeta, não adianta dizer, né? Essas queimadas, essa forma de tratar o meio ambiente com destruição nos afeta. Nós corremos risco aqui de ter problema sério de seca e de água, escassez de água. Então, tudo nos afeta. Então, é um convite que eu faço a vocês, que façam esse tratamento com vocês, mas estendam ele também para os outros, se vocês acharem conveniente. É isso, gratidão a todos. E vamos para a segunda parte.